Fala galera, Noviti Mengão aqui, sem enrolação vamos para mais notícias do Mengão, mas antes não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Em qualquer lugar do mundo é pênalti, Daronco deixa torcedores do Flamengo irados no primeiro tempo. O Flamengo enfrenta o Corinthians neste sábado, 07, pelo Campeonato Brasileiro, na Neoquímica Arena. O time fez um primeiro tempo irregular, até que com boa posse de bola, mas com dificuldades para criar jogadas de perigo, parando na forte marcação do rival, que fecha bem os espaços e não deixa Bruno Henrique e Everton Ribeiro progredirem. O jogo está sendo apitado por Anderson Daronco, que vem colecionando algumas polêmicas nas últimas partidas. No duelo entre Fla e Corinthians não foi diferente. Isso porque os flamenguistas estão reclamando de um possível pênalti após cruzamento de Gerson e toque na mão do lateral direito Bruno Mendes. O VAR chegou a analisar, mas nada marcou. Qualquer lugar é pênalti, só não é em Itaquera. No Itaquerão pode jogar de vôlei. Em Itaquera não existe braço, nação, e Daronco. Se fosse para o Corinthians ele teria marcado pênalti na lance do Bruno Mendes no Gerson, foram alguns dos comentários. Com o empate, o Flamengo vai ficando na quinta colocação com 44 pontos, ficando na beira do G4 do Campeonato Brasileiro. Vale destacar que Arrascaeta e Gabigol estão no banco de reservas e podem ser opções para o clube na segunda etapa. Mandou a real, sem Leme na rodada, Léo Pereira expõe ponto fraco do Corinthians para Flamengo acabar com Mano Menezes e Cia hoje. O Flamengo encara o Corinthians na Neoquímica Arena em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado às 16 horas, horário de Brasília, partida que pode marcar a volta do craque georgiano de Arrascaeta aos gramados após longo tempo machucado. O retrospecto rubro-negro na casa do adversário é favorável. Flamengo e Corinthians se enfrentaram na nova arena 12 vezes na história. Ao todo foram 5 vitórias para o clube carioca, 4 para o alvinegro e mais 3 empates. No quesito gols marcados, a vantagem também é do Flamengo 17-12. Léo Pereira foi o cara que decidiu o confronto do primeiro turno e em entrevista falou um pouco da semana do mais querido. Com certeza foi uma semana de muito trabalho e entrega, podemos ajustar algumas coisas que estavam nos prejudicando em outras partidas. Acredito que o Mário conseguiu deixar bem claro os pontos que precisamos melhorar, e a gente chega muito preparado para o confronto contra o Corinthians, disse o zagueiro. Quando questionado sobre se a eliminação do Corinthians da Sul-Americana traria impacto sobre a partida, eles vêm de um resultado negativo. Eles jogando em casa acredito que venham pra cima. Mas temos que ter os pés no chão e fazer o nosso jogo, que é um jogo de imposição o tempo todo. E esperamos isso 3 pontos. Imposição o tempo todo e voltar para o Rio com os 3 pontos, completou. O torcedor do Flamengo espera por uma vitória no confronto fora de casa, o que traria certa força para a entrada do trabalho de Tite, podendo chegar já buscando o título do Brasileirão para a nação rubro-negra que está vendo seu time terminar a temporada de mãos vazias após longo tempo de hegemonia. Isso tranquiliza a nação. Info importante sobre negociação entre Bruno Henrique e Flamengo vem à tona. Torcida do Mengão comemora a notícia de última hora. O Flamengo entra em campo neste sábado 7 às 21 horas de Brasília contra o Corinthians, na Neoquímica Arena em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, em busca de se aproximar do líder Botafogo. O rubro-negro não joga a toalha na competição nacional. Entretanto, uma notícia envolvendo o atacante Bruno Henrique está agitando a nação nas redes sociais antes do jogo desta noite. A reunião entre Denis Ricardo, empresário de Bruno Henrique, e Flamengo, que aconteceria neste sábado 7 em São Paulo, foi cancelada, como informou o jornalista Vene Casagrande, o que deixou a torcida flamenguista preocupada. Entretanto, uma notícia de última hora pode deixar a nação mais confiante que o experiente jogador possa renovar com o Mengão, já que o seu contrato atual termina em dezembro. Júlio Miguel Neto informou que o cancelamento entre as partes foi em consenso. Não há crise sobre o assunto, e esta semana deve ocorrer o encontro, disse o jornalista em sua conta no Twitter. A notícia está repercutindo entre a nação, que deseja muito a renovação do contrato do experiente atacante. O jogador é um dos maiores ídolos do elenco atual e está no clube da Gávea desde 2019. Bruno Henrique não arrebentou no Santos, nem na Alemanha e muito menos na seleção brasileira. Se sair do Brasil voltará em 1 ano no máximo, e se jogar em outro clube aqui, nem de longe será consagrado como ídolo. E o salário dele, além de alto, é pago em dia com prêmios. Vai renovar, disse um torcedor mais otimista. Bruno Henrique deseja um contrato de 2 a 3 anos e um alto salário para renovar com o Mengão, de acordo com os veículos de comunicação. Ele fez isso hoje. Essa foi para os críticos. Andréas Pereira vive situação brilhante na Inglaterra e desperta saudades em torcedores do Flamengo. O Flamengo volta a campo neste sábado 8, quando a equipe visita o Corinthians em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com o interino Mário Jorge no comando, o Mengão estaria perto de fechar com Tite. A equipe ainda sonha com o título da competição nacional. Para isso, os cariocas não podem perder pontos, visto que o líder Botafogo está 9 pontos à frente. Em meio a isso, a situação de um ex-jogador do Malvadão, que até hoje é muito querido pela nação, acabou vindo à tona. Trata-se do meio-campista Andreas Pereira, que voltou a ser decisivo pelo Fulham da Inglaterra. Em jogo válido pela Premier League, o jogador deu assistência para o gol de Willian, ex-Corinthians, na vitória por 3-1 sobre o lanterna Sheffield United. Com isso, sua equipe chegou aos 11 pontos e pulou para o 12 graus lugar. É bom frisar também que, de acordo com o SofaScore, especialista em estatísticas sobre times, treinador e jogadores, o meia de 27 anos é o líder em assistências nas últimas 2 edições da Premier League, com 7. Segundo o site, ele disputou 41 jogos, marcando 5 gols, anotando 72 passes decisivos, arrematando 54 chutes, sendo que 25 foram no gol, e sendo responsável também por 136 bolas recuperadas. Enquanto Andreas Pereira segue se destacando na Inglaterra, o Flamengo volta todas as suas atenções para o confronto contra o Corinthians. A bola rola a partir das 21 horas, horário de Brasília, na Neoquímica Arena. Uma provável escalação tem Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Eric Pulgar, Gerson e Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Flamengo está a um passo de contratar Isco, ex-Real Madrid, diz jornal. O Flamengo começou de vez a se movimentar na janela de transferências e pode estar muito perto de fechar com mais um reforço. De acordo com o jornal diário Gol da Espanha, o rubro-negro estaria se aproximando cada vez mais da contratação de Isco, ex-jogador do Real Madrid. O espanhol está livre no mercado após rescindir seu contrato com o Sevilha e virou alvo de diversas equipes do futebol mundial, inclusive brasileiras. Entretanto, o time que mais se aproxima da chegada do experiente e multicampeão atacante é o Flamengo, que aguarda apenas o sim do atleta que vem analisando a possibilidade. Entre Flamengo e os representantes do jogador, está tudo certo. Ou seja, apenas uma sinalização positiva de Isco e a negociação será concretizada. De acordo com a reportagem, o clube carioca oferece um contrato de 1 ano. Para se acertar com seus empresários não foi fácil. O rubro-negro negociou por bastante tempo para, enfim, chegarem a um acerto. Isco tem 30 anos e é ídolo no Real Madrid, onde acumula diversos títulos de UEFA Champions League e entre outros. Além disso, também já foi convocado muitas vezes para a seleção espanhola, mas não conseguiu desempenhar bem no Sevilha. E você, torcedor, o que acha de Isco no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.